Olá, o que você acha de obrigar os brasileiros que têm mais de R$ 1 bilhão a emprestar dinheiro para ajudar a combater o coronavírus? Esse é o projeto do deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E nós vamos agora conversar com o deputado para entender melhor a ideia dele. Como vai, deputado? Tudo bem, Cláudia? É uma grande satisfação estar aqui contigo. Obrigada ao senhor. Deputado, quantas pessoas no Brasil têm mais de R$ 1 bilhão? É muita gente? Poucas mesmo. Nós temos hoje 206 pessoas que têm um patrimônio maior do que R$ 1 bilhão. Então, o nosso projeto, o foco dele é a minoria da minoria da sociedade. É uma pequena elite, né? Que nós estamos falando que nesse momento que nós temos hoje, que é um momento de crise profunda, que é um momento que nós esperamos a solidariedade, inclusive, daqueles que podem, de alguma forma, contribuir com as pessoas que estão sofrendo com essa situação, e não há nada mais evidente, mais assim, expressivo do que você cobrar um comportamento, né, ou uma atitude daqueles que podem mais ajudar, que são aquelas 206 pessoas que têm acima de R$ 1 bilhão. Deputado, e pelo projeto do senhor, quanto essas pessoas seriam obrigadas a emprestar? O nosso projeto estabelece 3% desse empréstimo, né, para que o governo possa pagar em 20 anos. Né? Então, é preciso até a gente fazer a conta bem clara, né, porque essas pessoas continuariam sendo bilionárias. Né? Na verdade, elas vão continuar com o seu patrimônio 97% do que tem. Né? Então, a verdade é que nós estamos tocando aí numa parte bem pequena, né? Quer dizer, certamente essas pessoas, isso não vai afetar em nada o seu padrão de vida. Né? O padrão de vida dessas pessoas, de tudo que elas se relacionam com a vida, né? Praticamente nada vai se alterar. Né? Então, por isso que nós achamos que é importante essas pessoas, essas famílias, poderem dar essa contribuição. Deputado, e como é que esse dinheiro seria usado? Em que seria a aplicação dele? O seu projeto já define isso, não é? Exatamente. Nós estamos falando de um recurso que não é um recurso pequeno. Embora o percentual seja pequeno, que é 3%, mas nós estamos falando de um patrimônio total de 1,2 trilhão de reais. Né? Então, 3% disso seria aproximadamente 36 bilhões de reais. E a previsão do nosso projeto é que seja aplicado especificamente na questão dos efeitos que essa pandemia está gerando. Seja propriamente na questão da discussão do custeio, do próprio combate pela saúde, seja na questão dos efeitos que isso gera, seja para pessoas que não têm recursos, não tem, fica sem atividade, são as pessoas informais, por exemplo, ou micro e pequeno empresários, que também precisam ser ajudados, ou seja, que também são afetados exatamente por esse isolamento que nós temos que ter, que é a recomendação técnica, por exemplo, provoca um problema social muito grave. Então, ele seria utilizado exatamente nos efeitos, né, no combate ao coronavírus, né, e também nos efeitos que essa pandemia está gerando. Deputado, o senhor está falando de programas, né, de combate que já existem, que já foram aprovados pelo Congresso, que já estão sendo desenvolvidos pelo governo, né? Esse recurso viria para colocar caixa à disposição desses programas, é isso mesmo? Exatamente, para fortalecer essas iniciativas. Né? Nós sabemos, e é acertado, que o governo, neste momento, ele não pode ficar preocupado com a questão orçamentária do ponto de vista fiscal. Né? É aquela história, eu sempre digo o seguinte, que a gente organiza o nosso orçamento em casa, é muito correto que você tem que equalizar o que você ganha com o que você gasta. Mas quando tem uma emergência, como um problema de saúde, você acaba se endividando. Né? É uma situação que justifica você gastar mais do que você efetivamente ganha, exatamente para depois você saldar aquela dívida. Então, nós temos que comparar o Estado. Então, o Estado, hoje, ele tem a obrigação de dar uma resposta para as situações que essa pandemia está gerando. Né? Então, esse 36 bilhões, ele acaba sendo bem-vindo, por quê? Primeiro que ele atenua esse desequilíbrio fiscal que o governo efetivamente está tendo. E segundo, que nós estamos dizendo o seguinte, quem está dando essa contribuição não vai
na verdade, tem um efeito nas suas vidas de forma significativa. Até porque, como eu disse, quem tem um patrimônio de bilhões, você tira 3%, vai continuar bilionário. Isso não vai afetar praticamente nada a sua rotina de vida. Deputado, um outro projeto que foi apresentado também recentemente na Câmara prevê um empréstimo compulsório, mas não de pessoas bilionárias, mas de empresas bilionárias. Como é que o senhor vê a relação entre os dois projetos? Eles são complementares ou um exclui o outro? Eu acho que não exclui o outro, né? Porque tem empresas, por exemplo, que elas, na verdade, têm vários donos, tem que ver, inclusive, o efeito que isso vai gerar, né? Eu acho que também é bem-vindo, quer dizer, é uma boa referência também. Só tem uma grande empresa como a Vale, como o Bradesco, como o Itaú, que são empresas que têm, na verdade, lucros fantásticos, também podem contribuir. Agora, da mesma forma, nós estamos falando sobre a questão patrimonial, né? Aí algumas pessoas podem até perguntar, Cláudia, qual a diferença, né? Porque tem também um projeto que está tramitando sobre a taxação das grandes fortunas. Qual é a diferença disso, né? A diferença é que quando você fala em tributo, em taxa, em impostos, você não pode aplicar no mesmo ano, ele só pode aplicar a partir do próximo ano. Então, essa é uma diferença importante, porque esse empréstimo ele pode se realizar nesse ano, é uma previsão constitucional para uma situação de emergência, que é a situação que nós estamos vivendo. Então, ele é um recurso que tanto das empresas como recurso das pessoas físicas, né? Vamos dizer assim, na verdade, pode gerar um recurso importante já este ano, que, ao que nos parece, é onde vai ter o maior impacto, pelo menos é o que a gente espera, né? Que o ano que vem a situação já esteja melhor, né? E a gente não tenha tanto impacto assim. Então, este ano ele é fundamental, por isso que nós achamos importante aplicar a questão do empréstimo em vez só da questão da taxação. Taxação também é importante, é um instrumento de fazer justiça fiscal no Brasil. Nós defendemos. Agora, é preciso também que nós tenhamos recursos este ano, porque este ano a situação vai ser realmente muito complicada. Deputado, outra pergunta que as pessoas poderiam fazer é sobre a necessidade de um projeto como esse, obrigando o empréstimo, se existem já algumas empresas que têm feito doações, né? A imprensa já noticiou, algumas até que o senhor mencionou que têm feito doações para esse combate ao coronavírus. Como é que o senhor responde a essa questão? Bom, primeiro que a verdade é que essas doações são muito abaixo do que elas poderiam efetivamente fazer, né? E segundo que eu vejo que, nesse caso, não é nem doação, é um empréstimo. Vai pagar num período elástico, mas é um crédito que ele vai ter junto com o governo, que vai ser pago, é claro, sem gerar um desequilíbrio muito grande. Se o governo tiver que pagar isso ano que vem, não ia adiantar muita coisa. Então, vai ser diluído num período de 20 anos. Agora, de qualquer forma, o que eu penso que é fundamental é se essas pessoas têm ou não condições de ajudar nesse momento. Na verdade, essas pessoas ficaram, ao longo dos anos, bilionárias à custa, né, do povo brasileiro, então, à custa do nosso país, né? Então, é a hora dessas pessoas retribuírem para o nosso povo, né? Nós não estamos falando aqui, esse recurso é um recurso não é para atender as pessoas do governo, é para atender a sociedade, né? Para atender a população e, sobretudo, aquela população que está mais prejudicada com essa situação provocada pela pandemia. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que apresentou uma proposta para obrigar os bilionários a fazerem um empréstimo de 3% do seu patrimônio para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Até a próxima.